e eu, por determinado período, a gente trabalhou desconectado. O Christian ele era um fornecedor nosso dentro dessa estrutura. Então, o Cris ele estava lá no aspecto da análise de capacidade. O Cris estava ali, né? E eu vinha como ali responsável por toda a perspectiva de demanda e trazendo esse viés de mercado para dentro da indústria, né? Da indústria. A Bematec é uma fornecedora de automação para varejo, só que ela não consumia isso, né? Era muito uma relação de dentro para fora. Tudo que ela podia produzir, então ela produzia, jogava isso para o mercado, só que ela não tinha muita preocupação dessa conexão com o mercado. Enfim, então, ali eu e o Christian nos conhecemos. Parte dessa experiência a gente trabalhou isoladamente, a gente gerando orientação por um negócio, que isso se traduzia numa perspectiva de demanda, que é produto no tempo. A gente entregava isso para o Christian e falava, faz. O Christian pegava isso e consumia isso dentro da estrutura de operações e disponibilizava o produto, né? Se aquele produto ia ser vendido ou não fazia juízo de valor, ele simplesmente disponibilizava o produto. Não era bem assim, mas era mais ou menos assim que funcionava. E essas coisas, neste momento da história, nós éramos forças opostas, nós conflitávamos, eu e o Christian. Por quê? Porque o Christian, o principal indicador dele era a qualidade do estoque e o giro. Só que ele não era dono da demanda. Ele não era ele que dizia o que tinha que produzir. Essa orientação vinha do negócio. Só que o negócio que impactava o estoque dele. E ali começava todo o inferno na Terra, porque era um jogo, entendeu? Enquanto comercial, por essência, ele quer tudo de todos os produtos a toda hora, porque ele quer bater a meta dele, e a meta dele, ela desconexa de toda essa relação que está no folder, porque vendas vêm de dinheiros, não vende produto. Só que a gente não vende dinheiro, a gente vende produto. Para que eu possa entregar um resultado, eu preciso de um produto. Só que esse produto ele tem que estar minimamente alinhado com toda a minha capacidade e meus recursos produtivos. Por caso contrário, eu vou vender coisas que eu não vou conseguir atender o cliente. Só que é isso que acontece nas indústrias, e independe de porte, tá? É assim que funciona. Por quê? Porque é algo cultural para a gente. No Brasil é assim. E nós entendemos, as indústrias, os industriais entendem, ou quem são os responsáveis pelo negócio, entendem que esse conflito, essa gestão por conflito, ela é super positiva, porque ela busca extrair o melhor dos dois lados, porque vendas tem que vender mesmo, e operações tem que fazer, tem que atender o cliente, só que isso não é uma verdade. Isso não é verdade, porque por trás desta disponibilidade e desse atingimento de resultado tem muito esforço, tem gente e tem muito dinheiro. E é um dinheiro que, às vezes, ele não é tão sensível, ele não aparece tanto no resultado. Ou, quando ele aparece, o resultado já foi numa apresentação de um balanço, de uma DRE, mas está olhando o passado, já aconteceu, aquilo ali já virou pedra. Muitas vezes a indústria acha que ela está vender mais é positivo, mas não. Se a gente vende mais de algo com menor margem, quanto mais eu vendo, mais eu agrido o negócio. Só que essas correlações elas não existem, tá? Quando a gente vai para a realidade e falando hoje como o mercado está organizado profissionalmente falando, tá? E daí só que teve um momento nessa nossa jornada onde o Christian assumiu a unidade de negócio e toda a perspectiva de prever, vender e disponibilizar ficou sob minha responsabilidade. Então, eu era responsável por fazer a previsão e por garantir a acuracidade, a assertividade disso, e se eu não fosse assertivo, eu tinha que dar um jeito de entregar o produto do mesmo jeito. E no final do dia, eu respondia pelo estoque e respondia pelo resultado. Por que a gente não entregou o resultado? Porque faltou produto. Mas como faltou produto? Só que isso tudo ficou embaixo do mesmo chapéu. E quando isso ficou embaixo do mesmo chapéu, simplificou, suavizou todo esse estresse dessa jornada
que conectam essas realidades, que é desde a perspectiva de mercado até eu entregar o produto para o cliente. E ali a gente nem percebeu, a gente começou a pilotar o que hoje é a Easy e que naturalmente derivou o CT, né? Que foi essa. Então, nós conseguimos, a partir dessa integração, onde não adiantava a gente ficar discutindo porque a gente não era assertivo, e sim, o que temos que fazer para melhorar essa previsão, para que eu cada vez mais tenha produto bom, ou produto que o cliente deseja em estoque. Esse é o nosso foco, né? E sempre conectado às perspectivas de mercado, nunca deixando de entender e de escutar o mercado. Não, a gente já tinha mesmo. E a gente foi gratamente surpreendido. Ela falou, não, para mim faz sentido, eu curti, eu quero aprender, muito academia a vida inteira, eu acho que tem uma boa oportunidade, e aí conectamos a Andressa. E aí nasceu a Easy 360, que na época a gente chamava de método bicicleta, nada a ver, assim, a gente foi muito... Só que um dia, o nosso primeiro cliente, o cliente número 1, o Christian, ele foi convidado para participar da festa de final de ano dos caras, e os caras curtiram tanto essa perspectiva lúdica da bicicleta, que eles sortearam bicicletas para os funcionários. E o Cris lá na festa, e a hora que ele bate o olho no quadro da bicicleta, estava Easy, assim, era Caloi Easy, e daí ele mandou uma foto. Puta, o que você acha? Pau! Na hora que ele mandou, eu fiz um desenho lá de um negócio diferente e mandei para ele. E ali ficou a Easy e o 360. Por quê? Porque essa perspectiva de nivelamento, ela não está restrita a vendas e operações. Ela tem que permear toda a organização, porque no final todo mundo vende, né? A hora que eu estou atendendo um cliente, a hora que eu estou me relacionando, seja numa relação financeira, o que for, todo mundo está vendendo. E isso precisa permear toda essa dinâmica. E ele nasceu a Easy 360, tá? Dessa perspectiva, e depois a gente veio modernizando, e a Poli ajudou a gente a chegar nesse ponto que a gente está. Só que daí veio um efeito colateral disso. A gente já dentro de mais indústrias, o MVP, do jeitinho que estava, quando a gente estava para se desconectar, entregar o projeto, quem contratava a gente vê, cara, sentido, conectei, tenho uma visão, mas e agora aqui dentro? Quem que vai fazer isso para mim? Quem que vai conduzir isso? Daí eu e o Christian, a gente olhou assim, porra, entendi. Cara, me dá o nome que eu vou contratar. Só me dá, que eu vou contratar, porque eu não quero perder isso. Se vocês forem embora aqui, eu não tenho quem faça isso. Puta, ali veio o insight. Cara, e se a gente capacitar essa galera? Porque tem muita transferência de conhecimento nas nossas interações. A gente está aqui em Joinville hoje. É uma indústria, uma pequena a mais, né? Uma média já, né? Está tudo em torno de uns 30 milhões por ano. E é bem isso, é muita transferência, muita interação, né? E a gente deixa muito material, e nisso nasceu a perspectiva, cara, e se a gente capacitar, se a gente criasse um meio de potencializar esse conhecimento, e daí derivou o CT 360, que a gente pegou todo o conceito que permeia cada uma dessas interações, tem conceitos consagrados, né? Nós simplificamos ele e dali a gente criou o método Easy 360, que conecta vendas e operações. E na validação disso, a gente recebeu diversos feedbacks, e um deles foi: vocês estão criando um novo profissional de mercado. Porque hoje no mercado, ou você tem o profissional que ele é especializado em vendas, ou você tem um profissional que é especializado em operações, um PCP e um PCM. Você não tem um profissional que consiga navegar no negócio, entender, captar, trazer toda essa interação para uma operação, acomodar na operação e buscar o melhor meio de ser mais eficiente e atender melhor o cliente no tempo. Esse profissional não existe. E disso tudo nasceu o CT, e daí a gente conectou, a Tânia veio e o Márcio para ajudar a gente agora a também colocar, porque a gente acredita que, por isso que nós não vendemos software, tá? Nós vendemos uma solução. Essa solução, ela
ela é meio que em camadas. Primeiro, a gente tem toda essa assessoria técnica especializada, onde a gente estrutura os processos. Depois a gente entra com uma camada de conhecimento, que é essa transferência, que a gente acaba capacitando sobre essa jornada. E lá no final vem a tecnologia, que acomoda e dá sustentação para tudo isso. Porque, por mais inovadora que a Easy seja, se o profissional ou a empresa não tiver o conhecimento para sustentar essas rotinas, conseguir discutir e extrair o melhor dessas interações, ela é mais uma solução milagrosa que não serve para nada, porque morre no conhecimento. Por isso que hoje, nas nossas abordagens, nós nem falamos de software, estamos aqui para te oferecer uma solução. Assessoria, conhecimento e tecnologia. Essa é a Easy 360. E o CT vem no sentido de potencializar e pulverizar este conhecimento, que é a conexão entre vendas e operações através de toda a interação desses processos que originou tudo isso. Acho que é um pouquinho de tudo isso. Que a gente tem algo que é bem diferente, a gente sabe que tem algo que ele gera valor. Por isso que é uma discussão, e a Poli, agora cada vez mais como responsável por toda essa perspectiva estratégia de posicionamento, marca, marketing, a gente não pode perder essa essência. A Easy, ela vem para gerar valor e ela é a grande orientação para o pequeno e médio industrial. É isso que está por trás da Easy. O software, a solução é uma consequência, mas conseguir gerar esse valor para que o pequeno e médio industrial, que ele não discute orientação no tempo, ele é um cara que vive do dia a dia, ele está vendendo almoço para comprar janta, ele às vezes acumula mais de uma função dentro da organização dele, ele possa discutir minimamente uma orientação do negócio dele. Porque todas as vezes que a gente entrega uma primeira orientação no tempo para ele, cara, ele simplesmente fica maravilhado, porque ele não consegue, ele sabe, mas ele não tem isso estruturado, ele não consegue tangibilizar isso. E a Easy traz isso. Né? E a Easy tem um negócio que é maior ainda do que a própria Easy. Aí eu vou, só para vocês ver se faz sentido isso, tá? Pensa que nós temos uma solução que ela é composta de 5 módulos, que tem um método e rotinas que são comuns a todos que utilizam ela, e ela é aplicável para os 2 grandes sistemas produtivos, tá? Puxado e empurrado. Eu não sei se isso é claro para vocês. O puxado, a indústria só dispara a cadeia produtiva quando ela recebe um pedido. Recebi o pedido, ou uma ordem de compra, eu disparo minha cadeia. Eu vou produzir, eu puxo, a partir desse compromisso. Indústrias que trabalham no sistema empurrado, ela produz um monte e empurra isso no mercado. Está aqui vendas. Vende. Para quem? Não sei. Só vende. A Easy, ela conecta e ela gera valor nessas 2 dimensões. Se a indústria é puxada ou empurrada. Só que a indústria que é puxada, ela tem uma complexidade maior de previsibilidade. Porque o cara não sabe quando vem o pedido. Ele acredita que ele não tem padrão sobre essa dinâmica. E a gente vem se especializando cada vez mais nisso e existe muito padrão nisso. Né? Mas imaginem, a partir do momento que a gente estiver utilizando a Easy em 10, 20, 30, 50, 200 indústrias de diversos setores da indústria de transformação, transacionando e gerando seus indicadores que permeiam toda a solução, a gente vai ter um poder de predição que é algo que vai ser sensacional, entendeu? Porque a gente vai conseguir cruzar diversos indicadores de eficiência, seja na perspectiva da venda ou de operações, de indústrias que elas podem estar correlacionadas ou podem não ter nenhuma correlação, mas a gente pode gerar insights e orientações a partir daí, que é a nossa visão de futuro, né? A Easy vai ser o grande hub
de inteligência para o pequeno e médio industrial, que a gente vai ter condição de fazer correlações. Exemplo, hoje nós temos duas indústrias do agronegócio. Uma que faz insumos para inseminação artificial de suínos e a outra que produz fertilizante orgânico. O fertilizante é utilizado para potencializar a plantação e o cultivo de alimento. A soja, o milho, ela é utilizada para alimentar o porco. Então, isso diretamente não tem nenhuma relação, mas indiretamente ela tem total conexão. E a gente tem essas duas indústrias trabalhando e se orientando através da mesma solução, que num futuro a gente pode se utilizar dessa gama de dados e comparações de indicadores de eficiência para gerar mais informação ainda para todo esse universo. Então a gente imagina assim esse negócio ainda muito maior do que até a própria relação transacional da solução, assim, sabe? Que não existe hoje. Não tem ninguém especializado nesse nicho, que é carente e é a fatia que emprega, tá? A massa de emprego está no pequeno e médio. Está no pequeno e médio. Então tem uma importância legal, né? Tanto é que a gente participou recentemente, está participando de um edital a fundo perdido que chama Centelha. Ele tem diversas fases. A gente foi até a última fase, onde tem avaliadores que a gente não sabe quem são, e um deles, ele entendeu e ele deu o seguinte feedback para a gente, isso pelo menos para mim marcou bastante. Se a gente tinha, dentro do nosso planejamento, a perspectiva de expandir a solução para o mercado internacional, porque essa é uma dor que permeia o mundo, essa desconexão entre o que se vende e o que produz, entendeu? Em função das suas dinâmicas e das suas orientações. Mas para que a gente consiga atingir esse patamar, a gente precisa capacitar. A gente precisa ter gente que, no tempo, a gente invista nessas pessoas e essas pessoas, através dessa experiência e utilizando a Easy como lá no módulo de jogos de empresa, vai conseguir utilizar, simular cenários na Easy, essas pessoas, esses profissionais no mercado, eles passem a indicar a Easy. Então, a gente acredita que isso vai ajudar a potencializar muito, né? Só que não dá para ser bom em tudo. A gente não tem condição e nem braço para conduzir isso. Por isso que a gente precisa de gente melhor que a gente, Tânia, Márcia, o Márcio, o Pampucci, a Poli, justamente que estão ajudando a gente a organizar essas ideias e a gente conduzir isso, esses pratinhos assim. Então é um pouquinho de tudo isso que a gente vem fazendo, tá? Ao longo de um pouquinho mais de 2 anos. A gente começou até ano passado, começo do ano passado, estamos em 22 ali, nós éramos em 3, hoje nós já somos mais ou menos uns 17, entre direto e indireto,